Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro Rura 11 da Itaú Asset. E se você gostar desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá? O Rura 11 no momento está custando R$ 10,53 nas últimas 52 semanas. Teve uma mínima de R$ 9,98, você vê que é cerca de apenas 5% abaixo do valor atual, e teve uma máxima de R$ 10,82, ou seja, também um pouco só acima desse valor atual dele. Ou seja, no final das contas, isso quer dizer o quê? Que ele é um fundo bem estável nas cotações. O dividend yield dele, sim, meus amigos, é quase 14%, o que para Fiagro é pouco. Exatamente, você não ouviu errado, não, para Fiagro é pouco. Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, mas é pouco para Fiagro porque os Fiagros mais top em termos de yield, pelo menos, eles estão dando assim na faixa de 16, 17, 18% de yield, e ele está apenas quase 14%. Mas é porque esse fundo aqui, esse Fiagro, tem uma pegada mais high grade, apesar de ser um fundo de papel, é uma pegada mais high grade, até porque ele é da Itaú, então nisso ele acaba distribuindo menos dividendos. Normalmente quem tem uma pegada mais high grade dá crédito àquelas empresas que são mais confiáveis, digamos assim, e como elas são mais confiáveis, elas aceitam pegar empréstimos mais com taxas menores. Então, como as taxas são menores, logo os rendimentos do fundo também são menores. E a gente vê que ele tem uma desvalorização nos últimos 12 meses de 0,75%. Esse Fiagro aqui não é tão antigo como os mais antigos da bolsa. Os mais antigos já estão para completar 2 anos. Esse aqui tem mais ou menos cerca de 1 ano e meio. Ele começou a distribuir dividendos em março. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, março de 2022. A gente vê que a máxima dele é bem recente, meus amigos. Foi no dia 31/7, ou seja, basicamente 2 semanas atrás. Ele bateu a máxima dele. E a mínima dele foi aqui, no dia 2 de maio, cerca de 3 meses atrás. A gente vê que o valor patrimonial da cota dele no momento é R$10. O patrimônio do fundo é mais de 1 bilhão, é quase 1 bilhão e 100 milhões, o que coloca ele no patamar de um dos maiores Fiagros da nossa bolsa. Na realidade, ele é o segundo maior Fiagro, ele só perde para o KNCA da Kinea. Em segundo lugar é esse aqui, de 1 bilhão. Os outros maiores ainda estão abaixo disso aqui. Por exemplo, o Vigia está próximo, está na faixa de 900 milhões. É o terceiro maior. O resto, a maioria, gira em torno de 400, 500, dos médios que eu chamo, e os menorzinhos de 300 para baixo. Tem vários de 100 ou abaixo de 100 até. Por isso, o P sobre VP dele é 1,05, ou seja, ele está com 5% de ágio. E ele, lembrando que ele é um fundo de papel. 100% de papel, não tem nada de tijolo. Ou seja, muita gente não gosta de pegar fundo de papel acima de 1. Ou seja, muita gente pode não ter interesse nenhum em pegar esse Fiagro aqui por causa desse detalhe. Lembrando disso. E lembrando também que a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra, nenhum Fiagro de nenhum fundo imobiliário, nenhuma ação. A gente passa informação para você, você estuda melhor e aí sim você decide se coloca ou não esse Fiagro na sua carteira. Ele tem uma boa base de cotistas, apesar de não ser muito antigo, como eu falei. Tem 33 mil cotistas já e ele só tem 1 ano e meio na bolsa. Mas ele é fundo de base 10, isso facilita as coisas, digamos assim. E nesses cerca de 1 ano e meio na bolsa, ele tem um dividendo médio de cerca de 11 centavos e uma liquidez diária de cerca de 1 milhão e 700 mil, ou seja, uma boa liquidez diária para um Fiagro, ou seja, é fácil vender e comprar cotas dele. E no último mês, no caso agora em agosto, ele distribuiu 13 centavos, o que deu um dividend yield em relação à cota dele, no momento do fechamento do mês, que era exatamente na máxima dele, 10,82, um yield de 1,20%, que é um yield aceitável, digamos assim, mas dos mais baixos para Fiagros. Mais ou menos em média, pessoal, entre 1,30 e 1,35, por aí. Quando dá ruim nos Fiagros, é normalmente 1,20 ou menos um pouquinho, mas em média é 1,30, porque às vezes dá 1,20 no mês, mas no outro dá 1,40, 1,45, essa é a média. Mas a gente tem a tendência a começar a perceber quedas nesses valores, exatamente porque teve uma queda de meio ponto percentual na Selic, e já estão falando em uma próxima queda daqui a um mês, mais ou menos, de mais meio ponto percentual, ou seja, seria uma queda de 1 ponto percentual no total. Isso deve afetar os rendimentos, vão começar a cair mais suave. Eu já falei até no outro vídeo de Fiagro, no último que eu lancei, que pelas minhas contas vai cair na faixa de cerca de 0,03 de centavo, ou seja, 1/3 de um centavo para essa primeira queda, mas a partir da próxima já vai cair para 1,5 centavo, quase 1 centavo, e aí os Fiagros vão começar a sentir mais, principalmente esses que são 100% CDI. Esse aqui não é 100% CDI, mas é muito próximo de 100% CDI. Ele é mais ou menos na faixa de 85% CDI, ele tem um pouquinho investido em dólar, sim, algumas
algumas coisas em dólar, é dolarizado aqui esse Fiagro, mas é pouco, é cerca de 9% da carteira do fundo dolarizada. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no relatório dele. E tem um pouquinho de IPCA, mas é muito pouco, é uns 4%. Então soma tudo aí de dólar e de IPCA, não chega a 15%. E o resto é tudo CDI, o que está alocado. Porque tem uma parte na carteira exatamente porque esse fundo agora está com quase 1 bilhão e 100, mas uns 2 meses atrás ele estava na faixa de 900 milhões. Ou seja, por que ele está maior? Exatamente porque ele acabou de fazer uma emissão, então ele tem dinheiro em caixa para alocar. Ele está com 88% do patrimônio alocado, tem 12% em caixa ainda, é mais de 100 milhões para ele alocar ainda. Ele ainda está estudando investimentos para aplicar esse dinheiro, né? CRAs para ele comprar. A gente vê que ele começou a distribuir aqui em março do ano passado, como eu falei, foi apenas 7 centavos, depois caiu para 6 centavos, aí subiu para 8, subiu para 10, ó, você vê que ele começou fraco, piorou, aí deu uma melhorada, né? Melhorou para 10, aí subiu para 11 em julho, e aí começou a pegar gás, né? Digamos assim, começou a ficar só melhor. Aí foi para 12, depois 14, teve uma pequena queda para 11, 14 de novo, aí veio para cá 10 apenas, foi um mês ruim, né? Janeiro, depois 11, caiu para 9, depois 12, 14 e agora 13. Esses 13 aqui foram pagos agora em agosto. E agora a gente vai para o relatório gerencial, começando pela última página, que é onde ele fala alguns detalhes do fundo. E a gente vê que aqui ele coloca o nome do Fiagro, mas isso aqui também é a gestora. Ele não fala quem é o administrador, provavelmente deve ser outro braço do Itaú, fora a Asset. A gente vê as taxas dele, 1% ao ano, bem ok, normal. 20% do que exceder o CDI mais 1%, ou seja, atualmente seria cerca de 14,15%, seria a taxa de performance. Aqui ele mostra o início do fundo, 23 de fevereiro de 2022, e ele começou a distribuir dividendos em março. Então ele não demorou muito, demorou no mês seguinte ao lançamento dele na bolsa, ele já começou a distribuir dividendos, e o valor que ele coloca aqui da primeira cota, e o patrimônio líquido que a gente já viu lá no site do Status Invest. Aqui ele mostra a data, como eu falei, esse aqui é o relatório do mês de julho, que se refere aos pagamentos feitos agora em agosto. Ou seja, esse é o relatório mais recente, não existe relatório mais recente do que esse. A gente vê que o objetivo do Rura 11 é buscar retorno de CDI entre mais 3 a 3,5%, e no momento ele está com uma taxa maior, um spread maior geral. Aqui ele fala o que é o fundo e como ele investe. Não vou ler isso porque eu já li em outros relatórios anteriores. Aqui temos a DRE do fundo, eu não gostei. Agora a DRE é por competência, antigamente era por caixa. A partir desse mês aqui de julho, ela virou por competência. E segundo os gestores, você vai ver daqui a pouquinho, eu vou ler esse pedaço do comentário do gestor, eles dizem que vai ficar mais estável essa distribuição de dividendos por estarem usando esse regime de competência agora. Agora eu não gostei dessa DRE não, porque ela é muito resumida, né? Aí diz assim, isso aqui é em milhões, viu? Então aqui é o de julho, ó, é o recente agora. Aí ele bota o valor que ele recebeu em CRAs e CRIs, mas no momento ele só tem CRAs, 10,8 milhões, o que rendeu em caixa 0,7, outros resultados, mais 9,6, e as despesas do fundo, 1,1. Isso aqui é 1,1 milhão. Então, no resultado de competência, deu 20 milhões,1. E eles distribuíram 13 milhões,9. Ou seja, ficou um bom valor em caixa, usando esse regime aqui de competência. Aqui ele mostra o valor que está alocado no momento. 88% do fundo está alocado. Tem 12% em caixa, como eu falei, exatamente porque ele fez uma emissão recente. Ele ainda está alocando aos pouquinhos os valores, comprando mais CRAs. O spread médio atual dele é esse aqui, CDI mais 4,1%. A duration dos contratos da CRAs é 2,5 anos. A gente vê que ele tem uma boa exposição por região, vou mostrar daqui a pouquinho com mais detalhes, e por exposição de setores do agronegócio. São muitos setores, ele é muito pulverizado aqui, né? Vários setores, e nenhum tem um percentual muito alto. O mais alto é esse aqui, grãos, 17%. Aí ó, depois 12%, 10%, e vai diminuindo cada vez mais. E a gente vê que ele tem uma boa exposição por região também, geograficamente ele está bem diversificado também, assim como ele já está por setores. Se eu não me engano, são 14 estados na carteira dele, e a gente vai ver isso aqui com mais detalhes ali no comentário do gestor. Aqui ele cita a quantidade de devedores, e ele cita também que apenas 5 devedores possuem 23% do PL, mas isso aqui é uma boa diversificação, porque às vezes tem outros fundos que 5 devedores maiores têm 40%, 45%, ou seja, estão mais concentrados. Esse aqui está mais diversificado também em relação aos devedores. O valor médio por devedor é 21 milhões, e ele tem 15 segmentos culturas dentro do fundo no total. Alguns outros fiagros simplificam muito isso e fica na faixa de 4, 5. Eles aqui diversificam bem também nessa questão de culturas. Então chegamos ao comentário do gestor, que sempre é uma parte bem interessante da gente ver, porque é aqui que ele fala alguma coisa mais diferente dos outros
fiagros. Então a gente vê que ele fechou o mês de julho, como a gente acabou de ver, com 88% do patrimônio alocado, a gente já viu isso também. Em 1º de agosto, finalizamos a primeira série da terceira emissão de cotas do fundo, o que aumentou o patrimônio do fundo em 246 milhões. Como eu falei, é a emissão recente que ele ainda está com dinheiro em caixa, que está possibilitando a alocação em novos ativos e ou aumentando a exposição em nomes que já temos um conforto maior. Ele quer sempre aplicar, investir em nomes do agronegócio. Eles têm um conforto melhor porque eles têm uma melhor qualidade de crédito e também na estruturação da operação. Dos novos recursos que entraram no fundo em julho e no início de agosto, já alocamos 48 milhões, só que ele não fala em quem, e temos mais 85 milhões já aprovados e previstos para liquidar ainda em agosto. Aí ele cita também que segue com a carteira estrutural bastante diversificada, como a gente já viu, entre devedores, garantias, setores e disparidade geográfica. A gente viu, tem essa diversificação, tanto em garantias, que a gente viu também em cima ali, para quem prestou mais atenção, entre devedores, também são vários devedores, mas ele não cita o nome dos devedores, só citam os setores que eles trabalham, em setores de atuação, cultivo e além dessa diversificação geográfica também. No final do mês, possuíamos 45 devedores, a gente já viu isso, em 14 estados, como eu tinha falado para vocês, com 15 diferentes culturas. Além disso, a carteira do fundo segue com os pagamentos devidos em dia, ou seja, ninguém está inadimplente, ó. Zero inadimplência aqui no fundo, isso é muito bom, claro. Tem alguns fiagros que estão passando por dificuldades, porque tem alguns devedores que estão começando a dar problemas e estão querendo entrar em recuperação judicial ou deixar de pagar, e já tem alguns fundos sendo afetados por inadimplência, mas ainda a gente não viu nenhum fundo ser muito afetado que caiu muito o rendimento. Até o momento não. Isso aí está acontecendo até em fundos imobiliários, mas não em fiagros até o momento não. Aí ele fala que no mês de julho, conforme havíamos adiantado em relatórios anteriores, fizemos a mudança do regime de apuração, que passou de caixa, era regime contábil de caixa, e passou para regime contábil de competência, o que deve trazer uma menor volatilidade para os dividendos, porque você vê que os dividendos deles vai e volta, né? Aquele negócio de 10, 11, 13, 14, aí 13, é muito volátil e ele quer estabilizar mais isso. E agora a gente vai ver a carteira aqui do Rural 11. E meu amigo, lembrando que se você não está inscrito, meu irmão, não perca mais o seu tempo, se inscreva agora, deixa aquele likezinho, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então aqui, como eu falei para vocês, ele não coloca o nome do devedor. Isso eu acho uma falha do relatório. Ele coloca apenas o setor que o devedor trabalha e o estado. A pessoa teria que adivinhar, nesse estado que trabalha com esse setor aqui do agronegócio deve ser tal fazenda, tal produtor. Aí não tem condições, né, meu amigo? Aqui ele fala as garantias, você vê que é tudo CRA, mas você vai ver que os indexadores mudam um pouquinho, ó. Como eu falei, ele tem uma parte dolarizada. Aqui é em dólar, aqui é em dólar, aqui também é em dólar. Aí se você ver aqui do lado, tem a taxa, dólar mais 7,40 de variação, mais 6,5, mais 9,61, e aqui os percentuais do PL do lado, ó, dessas aplicações em dólar. Mas você vê que a maioria é CDI. Aí CDI mais a taxa e o percentual aqui do lado. CDI mais a taxa e o percentual aqui do lado. E aqui mais um monte de CDI e as suas respectivas taxas e o percentual do patrimônio líquido alocado a esses devedores, né, que a gente só sabe por setor. E na continuação tem mais esses devedores aqui, como eu falei, ele não fala o nome, ele só fala o setor, e aí tem aqui o estado. Não é 100% CRAs, né? Você tá vendo que tem uns fiagros. E aqui ele coloca também do lado todos os outros CDIs, os dois IPCA que ele tem, aliás, tem 3 IPCA, tá aqui, mais um terceiro. Você vê, a maioria é mesmo CDI, e aqui ele coloca o valor do caixa, que tá 100% do CDI, provavelmente ele coloca o percentual do CDI. Aqui ele tá dizendo que é 85, pode ser exatamente 85% do CDI, ou seja, ele tá no investimento provavelmente do próprio Itaú, que paga 85% do CDI em vez de pagar o 100% do CDI. Provavelmente é isso. E tem 128 milhões aplicados nesse CDI, 85% do CDI, que é estranho, porque normalmente o pessoal coloca num 100% do CDI, mas aqui não, colocou num que é só 85% do CDI, e é 12% da carteira, como a gente já viu lá em cima. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos, e quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!